pessoal, estamos aqui para mais uma sexta-feira e sexta-feira de Talk Idosar, que é onde a gente tem uma conversa muito bacana, muito informativa, bastante relevante, voltada para a pessoa idosa. E hoje nós estaremos com ela, Patrícia Alevato. Sim, advogada, ela vai se apresentar melhor e vai falar sobre um tema que provavelmente muitos que estão aqui nunca ouviram falar, que é o startup. Alexandra, o que é startup? Fica aqui na live conosco que você vai saber o que é startup, como você pode realizar um startup, fazer parte de um startup. Tudo isso vai ser falado aqui hoje na nossa live. E esse modelo de startup traz um protagonismo muito bacana para a pessoa idosa, traz autonomia. Então, corre lá, fala para o pessoal assistir a live, que daqui a pouco a Patrícia Alevato vai estar aqui com a gente, tá bom? Mas antes, deixa eu aqui trazer para vocês a nossa programação, tá bom, pessoal? Termina amanhã a nossa semana de conscientização da necessidade de adaptação dos espaços domésticos. Vocês lembram disso? Que semana passada a gente startou a live, inclusive foi só comigo e com vocês, falando dessa semana, que foi fruto da primeira pesquisa do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, né? E essa pesquisa, ela originou, não é isso? A nossa semana da necessidade de conscientização, tá bom, pessoal? Então termina amanhã. Isso aí foi uma forma, como eu falei para vocês, né, que a gente teve de presentear a pessoa idosa, uma vez que no dia seguinte, que é o dia 1º, a pessoa idosa tem o seu dia comemorativo, dia 1º de outubro, é o dia da pessoa idosa, tá bom? E também é o dia de comemorar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. 20 anos esses que o Idosar, ao longo do ano, trabalhou por meio de simpósio, por meio de conferências. Foi, assim, bem bacana pra gente, tá bom? Já está aqui conosco a Suzana, a Aura. Obrigada, meninas, por estarem conosco e sempre colaborando. E todos que já vão entrar também, o nosso muito obrigada desde já. Pessoal, nós temos até o final do ano, né? A gente tem que pensar nessa agenda toda. Em novembro, a gente vai startar a campanha de arrecadação. Você vai poder voluntariamente doar, se quiser, para a gente levar fraldas geriátricas e fazer um trabalho natalino numa ILPI em dezembro. Não fique de fora dessa oportunidade de estar presenteando os nossos idosos que estão em situação de residências em ILPIs, tá bom? A gente vai colocar lá bonitinho, acompanha a gente. Combinado? Lembrando que você que está aí assistindo essa live hoje, dia 29 de setembro, às 21 horas, tá bom? Você pode aí dialogar com a gente, trocar, fazer perguntas, fique à vontade para isso. Trazer exemplos também, tá bom, pessoal? Para que a gente possa aí interagir com essa live. Estar aqui conosco. Vamos lá, entrar ao vivo com Patrícia. Oi, Patrícia, super boa noite. Eu já dei aqui. Olá, boa noite, minha querida amiga Alexandra. Muita boa noite a todos que estão presentes nessa live. É um prazer estar com vocês. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo, me vendo? Porque para você não aparece para mim, Alexandra. Não estou aparecendo? Não. Nossa. Eu estou me vendo, mas não estou te vendo. Agora não, ó. Também. Agora eu vê com a sua audiência se vocês estão conseguindo ver. Olha, nós estamos te vendo muito bem e te ouvindo muito bem. Fica tranquila. Se a gente mas eu não te vejo. Aconteceu isso comigo numa live também, que eu não via, né, o meu entrevistado. E foi bastante desconfortável.
mas as pessoas estavam vendo nós duas. Olha que bacana, né? Eu não sei qual é aí o mistério, mas o importante é que está com boa visibilidade e está dando para te ouvir muito bem. Patrícia, deixa eu aqui descortinar. 1 hora de live, a gente assim acha que é muita coisa, mas olha, quando o assunto é bom, que esse também é maravilhoso, passa assim num piscar de olhos. Então a gente vai aproveitar cada minuto conta, tá bom? Eu vou deixar você se apresentar, mas eu quero dizer para a galera que está aqui que essa live, assim como as outras, vai ficar hospedada no nosso canal do YouTube do Idosar. Então, você pode ver no próprio Instagram, que vai ficar lá, depois a gente vai compartilhar, e vai ficar hospedada também para fazer parte do nosso catálogo de lives com temas referentes à pessoa idosa. Nós já temos aí por volta de 45 temas trabalhados, 45 lives, ou seja, muita produção de conhecimento, informação, dando visibilidade à pessoa idosa, trazendo temas que mudam histórias e realidades. Então, pessoal, vai lá, vai naquele catálogo lá do YouTube, escolhe uma live e fica ouvindo. Mas não é ouvir por ouvir, não. É ouvir e agir a partir das informações que estão sendo compartilhadas. Entendeu? Porque são informações assim valiosíssimas que ninguém está falando sobre isso. Só a gente aqui do Idosar. Graças a Deus. Patrícia, se apresente. Como eu falei anteriormente, boa noite a todos, muito prazer. Meu nome é Patrícia Levato, sou advogada de formação, também design e gestora em marketing. E a pessoa idosa é uma paixão para mim. Já tem alguns anos que eu sou versada sobre esse tema e conheci a Alexandra justamente em um evento que estávamos juntas no Ministério Público, onde o foco era a questão da pessoa idosa. Então, aquelas questões do acaso, nos conhecemos e assim, depois fomos alavancando uma amizade e troca de experiências, né? Porque é um assunto, como ela falou, é muito pouco estudado e falado. E a partir disso, desde o meu TCC, quando eu fiz a minha tese de conclusão de curso, eu já me versei sobre isso em 2015, falando sobre o quê? A eficácia do Estatuto do Idoso no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Todos sabem que nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma das legislações que estão dentro do nosso ordenamento jurídico, que auxiliam a pessoa idosa, mas não é o único. E tem outros que eu também vou abordar com vocês. Mas, então, antes disso, eu vou explicar o porquê eu cheguei no Nogaga. O que é o Nogaga? O Nogaga é minha startup. Startup, o que é? É um negócio tecnológico. Por quê? Baseado nas experiências que eu passei com meu falecido pai, com as pessoas idosas que eu conheço, com a minha mãe, que é uma pessoa que tem 81 anos, e vendo todo o dia a dia deles, as deficiências, as dificuldades. Então, eu resolvi criar esse negócio, que é um negócio escalável, é uma coisa mais moderna, pouco se ouve, as pessoas não conhecem muito o que são as startups. Elas começam de uma maneira assim muito primária, de uma ideia, e você vai desenvolvendo e vai escalando ela até que ela se torne um big. Só, por exemplo, eu vou dizer, a Uber já foi uma startup. A 99 e outras mais, a Rap, o iFood, o modelo de negócio deles começou assim, começa pequenininho e vai indo e vai engatinhando. Mas a minha questão, ela não foi escolhida para ser por um propósito de um negócio, foi por um propósito pessoal. Eu quero criar também um legado para o mundo, ajudar essas pessoas, porque elas, basicamente, elas sofrem muito preconceito, principalmente no Brasil. Eu já tive a oportunidade de estar em outros países fora do Brasil, viver na Itália, então eu conheço de que forma as pessoas idosas são tratadas, porque cabe ressaltar que a gente não fala mais idoso. A gente, como a reforma do Estatuto da pessoa, ele passou a se chamar pessoa idosa. Então, toda vez que a gente se reverenciar e falar de uma pessoa que tenha a partir de 60 anos, porque o Estatuto do Idoso, ele abarca 60 anos ou mais. Depois a gente vai entrar na questão da superprioridade e eu vou falar que é a questão do 80 e mais. E então, a partir de 60 anos, a pessoa passa a adquirir direitos, que são os direitos
atribuídos à pessoa idosa. Mas o maior problema que a pessoa idosa sente, porque na maioria ela já se aposentou, ela sai fora do mercado de trabalho, ela começa a viver uma vida mais isolada. Então, um dos fatores preponderantes é a solidão. Ela passa a se sentir muito sozinha, porque os filhos casaram, aí os netos têm sua vida, e ela passa a ficar aquela pessoa isolada, muito sozinha, e cada vez mais ela vai ficando como se fosse murchando internamente. Por quê? Ela passa a ser colocada como um objeto num local onde ela fica ali quietinha, vendo sua televisão, ou tipo aquela coisa de antigamente que todo mundo acha que é aquela vovó do tricô e que fazia o crochê, ou que ficava só fazendo palavras cruzadas. Isso não é a pessoa idosa de hoje. A pessoa idosa de hoje mudou, é uma pessoa mais moderna, até porque o mundo a fez mudar. Hoje a gente tem uma exclusão digital. E Nogaga é isso, ele quer trazer a inclusão digital da pessoa idosa. Por quê? A gente ouve falar, faça um Pix, faça um QR Code, ou então faça um pagamento de código de barra. Eles não sabiam isso. Eles precisam de um neto, de um filho, ou de alguém que esteja auxiliando. Por quê? Eles não são nativos digitais. Eles são excluídos digitais. Muitos são, poucos, aliás, que têm essa questão de serem letrados digitais. Ou têm alguma inserção, pequena inserção. Eles têm, na verdade, medo. Então, a gente está tentando tirar, desmistificar o medo que eles tenham da internet, dos meios digitais, para que eles possam vir para esse mundo, conhecer também, que possa existir, lógico, com muita cautela, porque a gente sabe que as pessoas idosas são um grupo de vítimas. Eles são muito, pelos golpes digitais principalmente, eles são muito visados por achar que são vulneráveis, não conhecem, entendeu? Então vão ser presas fáceis. Só que a gente... Oi? Então, Patrícia, eu preciso que o seu celular fique paradinho. Acho que você está com ele na mão, ele está tremulando um pouquinho, né? Tá tremulando? Então tá, eu vou fixar ele para você ver se você acha melhor desse modo. Ele num lugar fixo? Deixa eu te perguntar. Prefere assim? Tá bom assim? Tá ótimo. Ih, perfeito, melhorou muito. É porque eu gosto, eu fico muito parada. Mas então tá, então voltando, falando sobre a questão de serem presas fáceis. Com certeza são presas fáceis, mas a nossa missão também é estar alertando sobre os golpes virtuais. Primeiro, eles têm que aprender o que é... Oi? Eu vou precisar fazer uma trilha para a gente poder falar de tudo sem deixar nada de fora. Tá. Beleza? Porque você tem muita informação. Você é um vulcão de informações. Perfeito. Né? Tem estatística, tem dados, que a gente tem que trabalhar com dados também, né? Falar um pouco dos dados para a nossa audiência. Aqui a Suzane, a Babi, o José, enfim, todos vocês que estão, a Áurea. Vamos lá, mandando o aviãozinho para seus amiguinhos, vamos para que o Instagram entenda que essa live, ela é uma live importante. Então, para que as pessoas também, vamos lá mandar o aviãozinho, para que as pessoas entrem aqui na nossa live e possam estar nos dando audiência, até porque a gente fica até mais empolgado, não. Apesar que se tiver uma pessoa, já é muito suficiente. Patrícia, então a gente vai fazer uma trilha. Vamos falar primeiro. Vamos lá. O que é realmente, depois do Nogaga, porque surgiu aí, né, do Nogaga, e como que a pessoa faz para participar dessa startup. Vamos fazer esses 3 caminhos aí. Vamos lá, o que é startup? Startup, o que é? É começar algo novo, algo que não existe no mercado. Hoje a gente chama como AgeTech, que são para a geração de pessoas idosas chamada agora como geração prateada. Tá? Isso. Ela é a geração prateada, aquela geração que ela talvez seja ela vai até hoje, até 90 anos, mais ou menos, a gente passa de 60 até 90, que seria o público-alvo, que são para o Nogaga. São as pessoas consideradas, entre aspas, pessoas, pode chegar até 100, hoje a gente tem 100, 105, hoje eu curti uma avó de um professor que tem 105 anos. Quer dizer, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente acha isso uma maravilha, né? Um presente divino, na verdade, porque
chegar à velhice é um presente divino. Verdadeiramente. Bom, então a gente já sabe que startup é algo novo, criar algo novo, é aquela coisa assim da inovação. E aí, Sim, mas... pessoal, ela está trazendo, né? E por isso que a gente marcou essa live com Patrícia, né? Porque provavelmente muitos idosos já estão fazendo, criando, desenvolvendo algo novo, mas ninguém está dando visibilidade, né? Então, a startup, ela é um instrumento poderoso para dar visibilidade à pessoa idosa. Agora, me fala aí qual é a relação do startup com o Nogaga, ou Nogagá, como é que é o termo certo? Não, quando eu tive essa inspiração de criar essa startup, por quê? Eu vi startup para tudo, é fintech, são os bancos digitais. Eu fui vendo desenvolver várias coisas, de entrega, de etc., para o supermercado, mas sempre a pessoa idosa ficando naquela questão que a gente não vê isso muito. Por quê? É um público, basicamente, as pessoas não entenderam que ele tem um grande potencial. Questões de preconceito. A gente sabe, quando você fala, aquela pessoa, como é que você pode chamar? É uma pessoa idosa, já está fora, aquela ali já está aposentada, Então, aquela pessoa está gagá. É o que a gente mais... aquele velho está gagá. Aí eu falei, gente, eu preciso estudar um nome que seja um nome impactante para minha startup que tenha a ver com esse público. Aí eu criei o nome Nogaga, quer dizer, não sou gagá. Entendeu? Muito legal, né? Muito criativo. Ele é uma coisa assim, é um nome pequeno, hoje ele é muito conhecido das pessoas, no qual, porque o ecossistema da startup é um ecossistema muito fechado. Então, você tem que estudar muito, até porque você vai ter que ter base tecnológica, você precisa ter desenvolvedor para desenvolver as minhas ideias, e não é uma coisa que seja assim que você consiga fazer tão rápido, até porque você precisa de um certo investimento, entendeu? Não é uma coisa... Mas isso já vinha trabalhando. Aí veio a pandemia. A pandemia aconteceu. Com a pandemia, eu não pude testar, porque as pessoas ficaram todas guardadinhas. Cada qual família guardou seu idoso com o maior zelo, e graças a Deus quem conseguiu. Sim. A gente sabe que muitas famílias tiveram, né, percalços e por conta disso eu vou deixar uma estrelinha. A expectativa de vida por conta da pandemia diminuiu em 2 anos, tá? É? A gente tinha uma expectativa até maior. Ela, por conta das perdas que a gente teve, uma perda muito grande, a maior perda dentro da faixa etária foram as pessoas idosas, porque eram mais frágeis, vulneráveis, né? Então, as que adoeceram realmente quase não conseguiram lograr êxito. Muitos, graças a Deus, sobreviveram, mas muitas faleceram. Mas vamos falar de coisas boas. E voltando para o mundo das startups. Então, hoje você encontra startup para tudo. Você quer alugar um vestido, você quer comprar, você tem de venda de roupa brechó. Você tem... Então, para esse público, basicamente, é um mercado muito estreito. Eu já fui abordada por questões de plano de saúde, mas não é a minha vibe. Tá? Eu tenho um outro intento, o meu propósito é diferente. Eu criei uma coisa que é para empoderar a melhor idade. Para quê? As pessoas já têm uma discussão dentro da doutrina, né? Dentro dos juristas, que eles dizem que não é a melhor idade. As pessoas que eu convivo dizem para mim, hoje eu me sinto na melhor fase da minha vida. Por quê? Antigamente eram da época do patriarcado. Os pais não deixavam fazer nada, eram criados naquela criação. Hoje, quem tem 80 anos não poderia nem piscar, era uma criação super rígida. Depois casaram, os maridos eram os provedores. Hoje, vivem a vida assim, acorda a hora que quer, entre aspas, né? Tem aquela vidinha regrada, mas tem autonomia. Lhe faltava autonomia. Nos eventos que eu mais vou, o que eu mais ouço, a autonomia da pessoa idosa. Liberdade. Que deve preponderar. Sim, isso é muito importante para eles. Então, a pior coisa que uma pessoa possa fazer, até um filho que esteja me ouvindo, é tirar a autonomia dessa pessoa. Porque você tira o brilho, você faz ela murchar. Patrícia, como é que eu sei que eu estou com uma startup na mão ou com uma ideia
que tem um potencial de startup? Como é que eu, pessoa idosa, sei? E o que o Nogaga faz exatamente? Nogaga é uma plataforma, tá? Ela está sendo, preparando para incubar, porque precisa de investimento. E o investimento em tecnologia é alto, tá? Então eu não consigo eu sozinha fazer, eu preciso de um investidor. Então a gente fica naquela fase de captação. Você pode ter uma ideia, mas você vai ter que testar essa ideia para ver se essa ideia ela é factível, tá? Para ver se você vai ter mercado para ela e se as pessoas vão gostar do que você vai oferecer. Então, primeiro você tem a ideia, daí você sai do papel, você começa a colocar ela em teste para que depois ela vá para o mercado, isso a gente chama MVP, para ver se ela tem viabilidade no produto que você vai oferecer ao mercado. Entendeu? Porque você pode achar que tem viabilidade, mas vai chegar na hora as pessoas não conseguem enxergar aquilo como viável. Consegui te explicar ou não? Conseguiu. Então tem que ter uma pessoa, uma espécie de olheiro que ele vê potencial Não, naquela ideia que... O founder, que no caso sou eu tenho a ideia. Sempre é bom ter um time, né? Na verdade, sempre tem o que cria, o que é o da parte de tech, que vai ser o que vai fazer o dev, né? Que é uma das coisas mais difíceis é você conseguir uma pessoa que seja da área de tech para criar isso, tá? O que é dev? Não, o dev é o cara que ele faz, é o criador. Ah, tá. Criador, tá? É o que faz a parte tecnológica, é o que faz a parte tecnológica. E você precisa de uma pessoa que seja boa em negócios, para criar um plano de negócios, porque nenhum negócio, mesmo que seja a nível de startup, vai se ele não tiver um modelo de negócios muito bem feito. Entendi. Então não é fácil também a pessoa idosa querer entrar nesse ramo, né? Não, não é fácil, não é fácil. Na verdade, eu que já tenho uma idade média, e, assim, profundamente estudiosa, porque eu venho estudando, e você vê, eu estudo o universo global, eu não estudo só o direito. Eu estudo um pouco de gerontologia, eu estudo um pouco de psicologia, porque o universo dele, você tem que trabalhar a parte cognitiva, tá? Que está envolvendo a parte mental, você tem que ver a parte de entretenimento, porque são vários itens que você tem que compor para que você tenha o idoso, ele tem um pouco mais do seu universo repleto, porque senão o universo dele fica muito aquela coisa só de controle remoto, vira o controle, faz uma palavrinha cruzada, pensa, que vida assim, sem brilho. Agora, Patrícia, startup, então, pode ser uma ideia não só de um indivíduo, mas de um grupo Sim. de pessoas. De um grupo triplo, na verdade, o certo seria sempre... Só que assim, eu vou te falar, não é fácil montar o time, que a gente chama, né? Porque vocês têm que ter, na verdade, ideias diferentes, mas convergência de ideais. Por quê? O time tem que estar alinhado. Entendi. Tá? É um outro nível de empreendimento. Sim, é mais despojado no sentido de criação. Não é aquela coisa, vou te falar, você precisa depois desenvolver o CNPJ, você vai precisar, mas ele, a partir do momento, se você tem uma boa ideia, e essa ideia, ela começa a crescer. Eu sou sempre cercada, eu fico com verdade, tem os olheiros, eles veem cada passo que eu dou, tá? Até porque, por vezes, eles não investem, em verdade, no produto, eles investem no quem é o founder, na capacidade do founder. Porque naquele primeiro momento pode ser que o produto saia um pouco não tão bem feito, mas a partir do momento que ele tem inerência do negócio, ele conhece aquele ecossistema, então ele vai saber cada vez mais desenvolver e aprimorar aquilo. Cada evento que eu vou, cada palavra que eu ouço, cada input que eu anoto, cada insight que eu tenho, isso tudo são coisas que estão enriquecendo todo o meu vocabulário e toda a minha inteligência. Porque você precisa trabalhar, ficar com aquela questão na tua mente, poxa, isso aqui, se eu agregar mais isso, eu acho que isso pode melhorar. Então, você tem que ir... Ela é constantemente mutável. Vai mudando, vai aprimorando. Isso dela essa questão, e assim, ela é sempre muito permeada de incerteza. A startup trabalha assim,
ela vem muito num campo, assim, como se você entrasse num campo dinamitado, entendeu? Percebi. Não é como Então, você... é só para o nosso público, né, da pessoa idosa entender. Não é um empreendimento do meu talento, né, do meu hobby, aí eu vou empreender, vou apresentar, vou expor e vou ganhar dinheiro com isso. Não, é assim, assim, não é assim. A estrada é árdua com qualquer empreendimento, principalmente no Brasil. Por quê? Depois, a partir disso, você vai ter uma carga tributária, até mesmo que você faça diferenciada, você tem carga tributária alta, você vai ter que contratar pessoas, entendeu? Então, assim, quando você começa a crescer, você ganha volume, mas também você ganha muito mais responsabilidade. Tem tudo na vida. A gente sabe disso. É um universo interessante, é uma proposta, pode ser também considerado um projeto de vida. Eu tenho batido muito nessa tecla. Enquanto Idosar, em 2024, a gente vai abrir o nosso calendário de ações e estratégias de Idosar, pensando em provocar, encorajar a pessoa idosa a ter o seu projeto de vida. A empreender? Não só empreender, mas se lançar numa startup, né? Porque é o que eu tenho dito e aprendido, né? Tem muita vida aí. As estatísticas nos mostram isso, que a partir dos 60 anos, né, quando a pessoa é considerada pessoa idosa de acordo com a Constituição e o Estatuto da Pessoa Idosa referenda isso, né? O IBGE e outras pesquisas, IPEA, já comprovaram que a partir dos 60 nós temos aí mais uma geração a ser vivida, de 30 a 40 anos de vida aí. Então, expectativa, na verdade, 30 anos aí, você imagina assim, 30 anos... Patrícia, que a pandemia tenha diminuído isso em 2 anos, mas eu ainda tenho muita vida aí. Então, precisa ter um projeto de vida, porque senão vai ficar uma vida enfadonha. E a gente precisa aproveitar essa vida a nosso favor. Até porque, fica de olho, pessoal, o mercado de trabalho quer o nosso idoso de volta para esse mercado normal engessado. Então, você, depois que conquistou essa liberdade que a Patrícia bem sinalizou aí no início, não vai dar de volta, né? Voltar, né, para esse modelo, né? E o Idosar tem uma pesquisa sobre isso, tem umas proposições que não tem problema nenhum que a pessoa idosa opte por permanecer ou retornar ao mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho formal, sobretudo, precisa se adequar para receber esse idoso e dar dignidade a ele. Porque vai ser muito perverso ele, por mais 20 anos, trabalhar e perder, né, a sua saúde, perder datas importantes da sua vida, como seu próprio aniversário, aniversário de família de primeira linhagem. Então, tem que ter benefícios, tem que ter estratégias para incentivar essa pessoa idosa a permanecer. Sim. O ponto de vista incentivo não pode ser desculpa, mas queria fazer um parênteses, você falou. Agora estão surgindo reuniões que é para fazer um incentivo para as empresas para 50 a mais. Para quê? Para que eles contratem essas pessoas e tenham reduções em benefícios fiscais. Mas aí é só para o empregador. A vantagem é só da perspectiva Sim, do empregador. Em termos de em vínculo empregatício. Mas para a pessoa empreender, existem sim várias pessoas. A gente sabe que Steve Jobs e outros, eles foram começar 50 e poucos, 60 anos. Ele tem grandes empreendedores no mundo que, a partir disso, que eles decolaram. Lá em São Francisco, na Califórnia, onde a maioria das startups surgiram, em Palo Alto, que a gente tem lá. Então, a gente sabe que, assim, não quer dizer nada. Idade está na mente. Está na mente, verdade. E a gente gosta aqui, Patrícia, de citar alguns personagens bíblicos, né? A sua história, né? Deus o chamou depois da velhice, né? Noé, Abraão, Sim. Enoque e outros mais, Sara, na velhice, pessoal, né? Isaac, né? Só foi ter o primeiro filho com 65 anos, então realmente a idade cronológica para Deus não é nada. Então, não é esse potencial. Fala pra gente um pouquinho, Patrícia, do que o Nogaga oferece ou pensa em oferecer. Ele tem, assim, o
muitas coisas eu não vou poder assim falar em sentido porque ela ainda está em sentido de lançamento, então eu não posso falar, mas eu vou falar uma parte do que ela tem. A missão dela é trazer um fortalecimento na questão, primeiro, minimizar a parte da solidão, para que ele tenha uma companhia. Ele veja no Nogaga um companheiro, como se fosse não um cuidador, mas ali ele vai encontrar um afago e um entretenimento. E no meio daquilo ele vai conseguir estudar, ter a sua parte cognitiva muito realçada, porque a gente sabe que o idoso vai perdendo isso, depois pode levar a uma demência. E a pandemia trouxe isso. Eu tenho vários relatos, tá, de pessoas conhecidas minhas que tinham pessoas idosas super ágeis, ficaram muito fechados e agora estão tendo uma dificuldade enorme e alguns desenvolveram para demência. Então, essa primeira é a responsabilidade. Ele trabalha todo esse viés cognitivo, tá? E a parte emocional também, porque tem que ser cuidada a parte emocional da pessoa idosa. Ela fica assim, ela tem uma tendência a ficar um pouco triste, porque pensa muito no passado, tudo que já viveu e acha que não tem mais, não sabe qual vai ser o futuro. Então vive naquela questão entre o passado e o futuro. E não vive o presente. E na vida o que nós mais temos em mãos é esse momento, é o momento que Deus nos dá. A gente tem um momento presente. O Deus, É verdade. o amanhã Deus pertence, certo? Mas a gente tem que trabalhar no presente. Perfeito. Patrícia, você trouxe uma informação muito importante aqui para a gente, é o fato de nós buscarmos atualizações, conhecimento, que você está sempre em busca, né? Certo. Então, isso é importante também. Eu, por conta do Idosar, né, eu também preciso estar me atualizando. Tanto é que a gente tem o curso agora, né, de odontologia. Hoje a gente estava, né, num seminário de capacitação para quem é gestor de LPI. Então, enfim. E também, óbvio, né, isso faz parte também da nossa agenda enquanto conselheira da SEDUC, né? Então, acaba eu sendo privilegiada pelo lado profissional, que eu sou uma conselheira, e ao mesmo tempo, né, eu até para agregar mais conhecimento ao seu saber jurídico. Jurídico não, o teu é um saber mais educacional, isso, né? Eu trago esse legado também para o Idosar, né? Então, é essa busca mesmo, não dá para ficar parado no tempo. Fato eu queria... que não adianta se encher de muitas atividades, não. A gente tem que ter seletivas, elas têm que ser que complementem mais e agreguem, porque não adianta a gente ir em coisas que não tem. Não. Eu queria colocar um ponto estatístico aqui. Posso falar? Deve. Alexandre. Eu queria falar sobre os percentuais, para vocês terem ideia do que são de pessoas idosas no Brasil. No Sul, 17% da população são só idosos. No Sudeste, nós somos 16,5%, quer dizer, não posso me considerar ainda, mas estou falando em relação à pessoa idosa. No Nordeste, 14%. No Centro-Oeste, 12,1%. E no Norte, 10,2%. Quer dizer, olha como isso está crescendo. E a gente tem uma boa notícia, porque o analfabetismo está caindo, porque a gente tem um índice enorme de analfabetos no nosso Brasil. Mas ele caiu em 16%. Sinal de que vem se trabalhando já com alguma coisa, está se movimentando. Porque a gente também não adianta ter só letrados digitais, a gente também quer pessoas idosas que pelo menos tenham a honra de saber ler algumas linhas e assinar seu nome. Eu acho que não tem nada mais do que cidadão do que isso, né? Patrícia, perfeito, perfeito. A gente saber, né, que esse índice está caindo, que as pessoas estão, né, mais antenadas. Isso é um boom também tecnológico, porque tem muito a ver também que hoje você tem oportunidade de fazer cursos, os seus estudos de modo virtual, né? Porque a presencialidade, realmente, as pessoas não conseguem, por conta de trânsito, por ser distante, essa coisa, né? Essa possibilidade de fazer os cursos, voltar, né, para os seus espaços acadêmicos de modo online, virtual, isso também facilitou, né, a meta
né? E tem Muito. colaborado para esse índice diminuir. Excelente dado que você trouxe aqui Para para a a gente gente. ter noção de como o Brasil ele tem, né? E como isso está aumentando. Por quê? Hoje a gente tem uma relação. Antigamente o número de crianças era bem maior, né? O nascimento, e com a diminuição da natalidade, o que está aumentando? A pirâmide ela está trocando. Não sei se você já teve a oportunidade de avaliar os censos do IBGE e ver o formato da pirâmide. Antes ela era muito larga, tá? Embaixo, número de crianças, né? Nascituros até, ou crianças mais em desenvolvimento, e ela ia afinando. Quer dizer, lá em cima o topo era quase bem menor. Hoje não, ela vem alargando. Quer dizer, ela está ficando assim, ó. Então, em 2060, ela vai ser o contrário. Ela vai ser larga em cima e menor embaixo. Aí, na verdade, Pensa só. não tem nem mais formato de pirâmide, né? Virou um barril, quase um barril, né? Ela é meio embarrigada, né? Na verdade, é porque como a gente usa o censo pirâmide, entre aspas, como um rótulo, mas ela modificou completamente. Muita coisa. Então, se a gente está vendo que a gente vive a década do envelhecimento, 2021 a 2030 pela OPAS é a década do envelhecimento. Então, é o momento. Se a gente não fizer nada agora, a gente vai ficar assim, até porque plantamos para colher na nossa velhice. Verdade. E hoje eu tenho assim, uma grande felicidade de ver que a gente consegue o combate ao etarismo. Hoje é muito falado. Eu sou uma das, assim, que batalho já há bastante tempo. Então, se você ouvir ageísmo, etarismo, idadismo, isso hoje você pode tanto... É um tipo de preconceito contra a pessoa idosa. Então, é um crime, sim. Se uma pessoa ficar cometendo contra uma pessoa idosa e ficar desrespeitando, essa pessoa pode registrar esse crime. Quer dizer, isso são... A gente garantir e não ter os nossos direitos violados, né, Patrícia? Sim, até porque a pessoa... Você é especialista na causa da pessoa idosa? Sim. Eu sou bem voltada, assim, é o meu core, né? Eu sou, agora, se Deus quiser, daqui a pouco vem uma novidade aí, depois eu conto para você em off, em relação a isso. Por quê? Hoje existe pouquíssimos grupos, tá? A gente vê que hoje, quando a gente vai, é basicamente as mesmas pessoas. Nós tivemos até uma ocasião ali, naquele momentinho ali, que a gente viu. Por quê? O pessoal, assim, com todo respeito, abraça muito a causa da criança, a juventude e outras bandeiras, mas a bandeira da pessoa idosa sempre fica... A gente tem a Constituição, que defende muito a pessoa idosa, a gente tem lá o artigo 230, o artigo 5º, que é fundamental, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tem vários, dentro do ordenamento jurídico é espaço, no Código Civil, então a gente tem que ir pensando. Hoje você tem um problema, como eu falei para você, eu tenho pessoas conhecidas que ela dirige uma LPI, que para quem não sabe, é uma, entre aspas, chamada Casa de Repouso. E tinham 27 pessoas que estavam lá com aquele calor dos últimos dias, porque cortaram os cabos de energia. E ela me interpelou desesperada, porque já tinha feito umas 10 ouvidorias com a Light e ligado para N e não havia logrado êxito. E passaram a noite toda sem luz e sem refrigeração na geladeira, pessoa com alimentação especial, pessoa que precisava, eles queriam tomar banho, até às vezes não pode tomar banho muito gelado, etc., o ventilador. E graças a Deus eu consegui, juntos, fica uma dica aí, quem tiver problemas, sempre tem o número 100, que é dos direitos humanos. Se você souber de um caso de violação com uma pessoa idosa, você aciona e passa o caso, porque eles vão tomar uma medida imediata. E tem o 127, que é do MP, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, são 2 canais aí que a gente tem, onde a gente possa estar dando um auxílio. Às vezes você não consegue fazer por via jurídica, mas você pode estar acionando, mesmo que não seja uma pessoa que seja do seu trato familiar, mas seja do seu conhecimento, a gente não pode, até porque se você hoje negligenciar, você não pode uma omissão de socorro. Se você vê alguma coisa, você faz, dá uma ligadinha lá, porque vai ajudar e vai resolver, tá?
Em 30 minutos eles vieram lá e ligaram. Eu tenho até a gravaçãozinha lá de uma queridinha chorosa agradecendo. O que a gente faz também, a gente tem que pensar que poderia ser uma mãe nossa que estaria lá, uma avó. Então, o que a gente não quer para nós, a gente não quer para os outros. Sim ou não, Alexandre? Perfeito. Voltando um pouquinho da questão do startup, essa palavra é uma palavra do momento. Essa palavra, Patrícia, eu te confesso que eu a ouvi pela primeira vez num evento comigo, quando eu falei? Num evento chamado Bio Innovation. Vamos estar lá agora, né? Semana que vem. Ele vai acontecer novamente semana que vem, né? Lá no Porto Maravilha, no Pior Mauá. Vamos estar lá. Novamente. Foi numa palestra do Gilvan Bueno falando sobre startup que eu tive a oportunidade de apresentar o Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, e pedir para que as pessoas investissem no Idosar, porque o Idosar tinha e tem potencial, né? Potencial de startup. Estamos nessa luta, vou pegar mais informações com você em relação a isso. Então, foi ali que pela primeira vez eu ouvi falar essa palavra startup. Eu estou atrasada, porque essa questão de startup já... Você está no tempo certo, no lugar certo, nunca atrasada. Obrigada pelo consolo. Mas, a partir disso, eu fiquei antenada e comecei a pensar, a pensar nessa coisa, né? Do idoso empreender, do idoso formar ou montar a sua startup, né? Para ele fugir dessa questão do gesso ou do engessamento do mercado de trabalho formal, sabe? Então, são caminhos que ele pode se aventurar, descobrir, porque o idoso, a pessoa idosa fica mais temerosa, porque os jovens, eu às vezes vou a eventos dentro da FRJ, onde está todo esse pessoal de robótica, eles têm uma criatividade. Eu adoro esse ecossistema, eu adoro estar com jovens, porque eles têm uma cabeça, tipo assim, eles já são nativos digitais. Então, às vezes, coisas que eu não imagino, eu vi aqueles robozinhos, tem guerra de robô. Eles foram para a Colômbia e para um outro país, foram fazer competição. Então, quando tem, eu vou, eu assisto. Quer dizer, é a questão da intergeracionalidade. O idoso ele também tem que estar dentro, estar na convivência com essas coisas mais novas, para que ele possa absorver as novidades que o mundo está oferecendo. Não só ele, nós também, né? Nós também, verdade, Patrícia. Deixa eu ver aqui, pessoal, vocês que estão aí com a gente, interagindo. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Podem fazer, aqui é à vontade, a gente gosta de interagir com você que está aqui. Eu não fiquei notando, eu fiquei falando e aí não prestei atenção se tinha alguma dúvida, alguma questão, porque às vezes a gente fica empolgada, fala de um assunto que gosta, né? Até as pessoas ficam espantadas, né? Como é que a gente gosta de falar de velhice, entre aspas, eles chamam de velhos, né? Mas não são. Com muita propriedade e compreensão, sim, respeito. Claro. Né? A palavra de ordem é respeito. Tem que ser, eu acho que a gente foi educada de uma forma, né? E a gente tem essa questão, né? Não querendo dizer que as pessoas que são educadas agora, só que assim, o mundo ele vem bem diferente, né? Eu acho que ele mudou, mas assim, tem alguns jovenzinhos que eu vejo que adoram estar com as pessoas. A minha mãe tem um neto que adora a avó. Todos os momentos que ele pode, ele convive com ela. O casamento dele agora foi um momento para ela ápice da vida dela. E ela foi testemunha do casamento, então ela foi lá assinar, ela achou aquilo. Se sentiu muito inserida, né, no contexto do mundo, né? Isso é importantíssimo, isso é vida. Isso é elixir de vida. Forte isso, é elixir de vida. O Wallace está comentando aqui, né? Meu sobrinho podia estar vendo essa live, né? Falando de startup, ele é muito criativo, né? Enfim, já pode também mergulhar nesse ramo. Porque a gente está voltando muito para a pessoa idosa, porque o idosar é pensando nesse público mesmo, sim, né? Mas quem é jovem, sobretudo, tem esse evento, né? Tem alguns convites, cortesias, inclusive. Procura lá no site, pessoal. Vale a pena, são 3 dias de Rio Innovation Week. Então, são
vários armazéns lá, com muitas exposições, coisas que você nunca viu na vida. É uma E aquilo ali dá um... abertura de mindset. Você vê coisas, às vezes, que não tem nada a ver com você, mas aquilo fica dentro da sua cabeça. Abre Você, como é que eu posso e você, trazer isso para o meu negócio? né, junta um grupo, vai lá. Ainda que você tenha que pagar, né, a entrada. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Passa o dia lá, leva a sua aguinha, leva o seu lanchinho, não precisa se preocupar em comprar lá, mas vá, né, para você se permitir estar naquele ambiente, um ambiente de criatividade, de inovação, encorajamento, é tudo. Olha, assim, Suzana está colocando um comentário aqui para nós, que a daminha de honra era avó. Quer dizer, isso o que é? É valorizar a ancestralidade. Né? A gente trabalha muito nisso, né? Fala, até dentro do direito sistêmico existe isso, né? Porque se você valoriza quem te deu a vida, a sua vida vai ser valorizada. Então, isso é uma reverência à sua ancestralidade, né? Porque se a gente está aqui é porque a gente veio, teve pai, teve mãe, sem julgamento do que eles fizeram para nós, se foram bons ou ruins. Cada um teve os seus pais, mas assim, e seus avós. Mas a gente tem que, acima de tudo, respeitar. Como foi é como deveria ser. Como o tempo que a gente está. O tempo é o tempo certo. Muita gente acha que eu também já devia estar em outro tempo. Só que assim, eu tenho um compromisso primeiro com Deus. De fazer uma coisa também que seja uma coisa sensata, tá? E a outra comigo, então eu vou fazer no meu tempo. Perfeito, perfeito. Patrícia, se alguém a partir dessa live começar, poxa, eu vou pesquisar esse negócio de startup e tal, tem algum caminho, tem algum site que você indicaria, alguma leitura, bibliografia para falando? Olha, eu vou até pegar aqui na minha, que eu estou aqui próximo na minha biblioteca, eu vou pegar um livro que eu considero um dos mapas para a startup. Olha, 2 livros que eu gosto muito. Eu indico para vocês. Tá? Não é merchan, não, tá? Ó, A Startup Enxuta, do Eric Reis, e o Estilo Startup, dele também. São ótimos. Anotou aí? Vai. Quem sabe faz ao vivo, hein? Direto, não dá nem tela. Foi logo. Então, pessoal, é importante a gente ter essas biografias para a gente também não se aventurar e não cair Olha, outro livro muito bom, ó, Mindset. Mindset. Esse aí eu ouço falar bem, esse Mindset, que é mudança de mente, não é isso? Mudança de mente. O pessoal está falando muito disso, né? Eu vou virar, só para vocês, espera aí, verem. Para vocês verem, olha aqui, só de livrinhos, tá? Ó. Tudo isso relacionado, tá? Negócios que eu tive que ler. Tem muita coisa, os outros são jurídicos, mas esses dois são essas duas partes são todas relativas à parte de business, para estar. O que você está trazendo para a gente é importante para a pessoa também não entrar. Se aventurar, né? Porque também você tem que ter atenção na questão de investimento, você tem que fazer uma coisa sempre muito enxuta, o mínimo possível, até porque você não sabe se vai lograr êxito. Então, entendeu? Até cuidado com as pessoas que você se adiciona, né, ao teu time. Sim, a praça social. Você tem que ter isso, é uma das coisas fundamentais. Porque o que pode também fazer uma startup decolar ou cair pode ser um mau time. Sim, um mau time. Perfeito, perfeito. E ter montar um bom plano de negócios, né? Para quem eu sou muito de criação, né? Eu sou uma pessoa que sempre cursou design, então eu adoro criar. A parte, para mim, dos números, essa parte mais concreta, eu sou muito sincera, eu confesso, é mais difícil. Tem gente que tem mais facilidade, que é da área de exatas, essas coisas. Eu já não gosto muito, mas tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito, né? Aí você vai ter que estudar um pouco, né, dessa parte financeira, vai ter que fazer alguns cursos. E o resto você vai pegar a sua inspiração divina, né, sua interna, né? Na verdade, gente,
apresenta para Deus, né? Com E certeza. vai, né? Vai com fé. Vai com fé porque Deus é bom, né? E o Senhor Sim, está em todo busca de momento. pessoas que querem fazer o bem, não é isso? É. Ele olha o coração das pessoas primeiro, né? Tem projetos que às vezes são bons projetos, mas tem mais intenções, não prospera, né? Verdade, né? Então é pensando em deixar um legado para a sociedade, um legado para essa nova geração, né? Sim, É dialogar mesmo com esse contexto de intergeracionalidade que Patrícia bem citou aqui, né? É o legado do jovem, mas também o legado dos 50 a mais, dos 60 a mais. É muito sim, importante que a nossa mente esteja aberta, porque nós somos ainda pessoas que temos potencial de produção pessoal, né? Não é só aquela coisa, minha vida acabou, já me aposentei, já criei filho e neto, agora é só colocar no ponto morto e deixar o carro ir. Não, não, claro que não. agora que você tem que passar a marcha, primeira marcha de força e vai nessa tua força. Porque não tem mais nada te agarrando aqui, né? Não tem mais aquela questão do filho para criar, né? Agora que você estava liberado. Então, vai. Isso, por isso que eu te falei, que eu acho que assim, eles se sentem, é como se eles caíssem num vazio, né? Aquela vida corrida, criou os filhos, depois ajudou a criar neto, e depois aí cai, às vezes fica viúvo, que a maioria, isso também é um índice que eu quero trazer, tá? A maioria são mulheres, as que sobrevivem. A maioria são viúvas. Não me perguntem, mas por quê? A mulher se cuida mais, os homens são mais assim, não gostam muito de médico, quando vão ao médico, né, aquela coisa. Então, assim, até dentro das ILPIs, nessa casa aqui, eu tenho próxima, que eu tenho as amiguinhas lá, você vê, de 27, não tem nenhum homem. O que chega, eles vão embora, É mesmo. partem. Sim, a maioria, você pode observar isso. Isso já é bem falado dentro do meio das ILPIs. A maioria são mulheres. Uau! As Complicado isso, hein? sobreviventes são mulheres. Às vezes ela tem doença até mais crônica, mas a maioria são mulheres. Você pode ver que o número de viúvas é enorme. O homem, ele adoece e morre logo. A mulher fica mais tempo, né, doente. Sim, 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 sim. Eu vou pegar o caso concreto da minha família. Minha mãe vários irmãos, todos falecidos, só ficaram as mulheres. Eu tenho uma tia de 92 e minha mãe vai fazer 82. Caramba! Os homens foram todos embora. Todos embora. Ficaram todas viúvas. E os maridos das mulheres também morreram. Bom, Patrícia e todos que estão aqui, estamos chegando ao final dessa nossa Já? live. Nossa, Uma informação vai ter bastante coisa para falar. totalmente inédita, inusitada. Faça suas considerações finais aí para gente. Pela primeira vez, né, na nossa live, alguém mostrou um livro, indicou o livro, isso é legal também, foi inédito isso. Tá? Não, até outras vezes, se quiser, eu posso fazer com outras e abrir sobre outros assuntos, voltado também à pessoa idosa, que eu tenho bastante literatura, né? Então, as considerações finais que eu queria fazer. Primeiro, amem as pessoas idosas, porque a gente nunca sabe quando elas vão partir. Você que tem uma pessoa idosa, ou um avô, ou que seja, liga, faz aquele callzinho, e vai lá, faz uma visitinha, até que você leve um pacotinho de biscoito. Aquilo faz um bem. É um elixir de vida. É a segunda vez que eu uso isso. Eu vejo quando minha mãe recebe uma visita. Como isso faz bem. Até um telefonema que seja. Ela é moderna, ela faz call, ela chama o bisneto para falar. Então, se a tua pessoa idosa lá também, não sabe fazer, vai lá, perde um tempo, digitaliza ela. Ou se cotiza a família, se ela não tem condição, compra um celularzinho, pelo menos para você fazer uma chamada de WhatsApp. Ela vai se sentir inteirada no núcleo familiar. Ela ganha anos de vida e de saúde. Então, eu acho que é isso que eu peço, assim, que cada vez mais eu consiga chegar a espaços que eu não, com a minha fala, trazendo, assim, esse carinho, que possa trazer essa afetividade para as pessoas idosas. Eu acho que ela se perdeu no meio do caminho. Ela trouxe o mundo contemporâneo, principalmente no Brasil, depois da pandemia, mas deixou eles muito, assim, solitários, muito esquecidos. Então, para mim, hashtag não preconceito contra a pessoa idosa. É isso.
Um beijo no coração de todos. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês me encontram também se tiver alguma dúvida lá no Patrícia Levata Advocacia. Lá eu não posso fazer muito porque eu tenho um código de ética da minha carreira, eu não posso ficar fazendo muito merchan, né? Então eu não posso falar muito sobre essas questões. Mas aqui é meu território, eu posso fazer o que eu Tá quiser. certo. Patrícia, em nome do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado a estar conosco, por ter aceitado essa live assim de primeira, por ter compartilhado, né, o seu conhecimento, que é precioso, porque conhecimento é caro. Uma vez eu ouvi uma frase jurídica sobre isso, né? Se você acha a educação cara, experimente o preço da ignorância. Eu achei isso forte, eu nunca mais esqueci essa frase. Eu não... E você vê, e nós buscamos o conhecimento, a gente gasta nosso tempo, a gente poderia hoje, por exemplo, estar passeando, não, a gente estava lá num evento, ficamos, teve a parte da manhã, teve a parte da tarde as oficinas, por quê? A gente quer entender, nem que a gente não trabalha dentro das LPIs, mas a gente ali versa o universo da pessoa idosa, então a gente quer entender o que eles falam e o que eles estão sentindo. Então, a gente absorve também. Eu quero aqui cumprimentar uma pessoa, né, que entrou na live. Oi? Doutora Eunice Nutri, ela é da escola lá de BH, deu aula de nutrição para pessoas idosas para minha mãe, na escola de pessoas idosas, lá da Ânima. Então, doutora Eunice, fica aquele beijo para a senhora, tá? Uma pessoa que sabe muito sobre a nutrição para a pessoa idosa. Agradeço a Suzana aí, que está falando que foi maravilhoso. A gente tenta dar, assim, realmente hoje foi um dia que a gente foi corrido, mas assim, consegui, acho que falar um pouco para vocês o que é o universo da startup. Assim que ela estiver, se Deus quiser, bombando, eu vou passar para vocês, aí o IDOSAR também passa para vocês conhecerem, e vamos incentivar as pessoas a serem pessoas idosas produtivas. É verdade. Sai do sofá. Bom, então, pessoal, aqui a gente encerra mais um Talk IDOSAR nessa sexta-feira, dia 29 de setembro. Esse IDOSAR que foi às 21 horas, das 21 às 22 horas. Muito obrigado por vocês que participaram conosco, obrigado por vocês que vão assistir ainda. Lembrando que ele vai ficar lá no nosso canal do YouTube. E, pessoal, no dia 13 de outubro, a gente tem aqui uma live. Caiu? Alexandre? Caiu? Oi? Estão me ouvindo? Alô? A gente vai ter uma live maravilhosa sobre relacionamento amoroso na terceira idade, no dia 13 de outubro, e eu aguardo vocês. Tá bom, esse tema pessoal? É quente, hein? Os filhos ciumentos, hein? Um beijo para vocês e, ó, deixa a criatividade fluir. Beijo, Patrícia. Obrigada, Adriana. Tchau, minha querida. Bom final de semana a todos, tá? Obrigada, pessoal. E isso, pessoal, é isso. O IDOSAR e você trazendo com muito compromisso, com muita responsabilidade, informações que valorizam, dão visibilidade à pessoa que está idosando. Beijo no coração e até domingo, porque domingo eu vou fazer uma live rapidinho em comemoração à pessoa idosa, tá bom? O dia da pessoa idosa. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.